eu estava dizendo, quero... Isso. Eu quero, de antemão, agradecer, né, ao convite da minha professora aí, que foi minha orientadora lá no mestrado, a professora Diana, e botar uma aspa bem grande aí, né, nessas coincidências da vida, porque a gente vai caminhando e, de novo, com essa aspa bem grande, essas coincidências vão conectando, fazendo as devidas conexões. E isso é motivo de agradecimento, isso é motivo de muita felicidade. Eu lembro que estava comentando com a professora um tempo depois de ter iniciado assim minha relação com ela. Eu estava dizendo, que coisa, né? Soube que ela é trabalhadora aí do Círculo Espírita da Oração. E eu estava dizendo para ela, olha que coisa, eu fui procurar atendimento lá no Círculo Espírita antes de meu filho nascer. Meu filho está com 20 anos hoje, então olha quanto tempo tem isso, né? Era ali nos Barris ainda, na Rua do Salete. Aí quando eu vi a professora falando, eu disse, a senhora estava lá, então, poxa, eu me bati. Eu devo ter me batido, porque eu fiquei frequentando durante um tempo, os sábados. E depois 20 e tantos anos depois, a gente foi se bater lá na universidade. E agora estou aqui, voltando ao Círculo Espírita da Oração, com esse convite ótimo que a casa me fez. Então, sou muito grato para falar desse tema, né? Falar sobre bem-aventurados aflitos, falar sobre as aflições. Um tema bastante frondoso, né? Bastante recheado de possibilidades da gente pensar. E eu até eu dei um subtítulo, pensei um subtítulo para ele, para já ir direcionando a nossa reflexão, a ideia que a gente quer trazer, porque eu costumo dizer o seguinte, pessoal, um momento como esse de palestra é um momento para a gente dar umas pinceladas, umas provocações em algumas questões relacionadas ao nosso existir, relacionada a uma existência que transcende a materialidade, transcende a nossa dimensão física. De tal modo, de tal forma que essa transcendência ela não se dá depois da materialidade, né? Ela está se dando aqui agora. É uma espécie de interação entre nossa dimensão, nosso existir físico e nosso existir espiritual, nosso existir transcendente também. E aí eu dei um subtítulo que é assim, ampliando o tema da nossa conversa de hoje, ampliando, chama-se Bem-aventurados aflitos, e eu dei um subtítulo que foi o seguinte, ampliando a compreensão acerca das nossas aflições. Tá? Então, hoje, a gente vai dar essas pinceladas, essas provocações, para que a gente saia daqui pensando, saia com interesse de aprofundar a questão, que a gente possa procurar também os grupos de estudos, que é onde a gente vai, de fato, ter uma oportunidade de aprofundar mais sobre essas questões. Tá? Só que antes de eu entrar no tema, deixa eu só falar um fato curioso aqui com a professora, com a Prodiana. Antes de começar, eu estava perguntando a ela para onde é que está lá no Livro dos Espíritos a parte que fala dos mundos, aquela classificação que Kardec dá, mundo primitivo, mundo de provas e expiações e mundos felizes. Né? A gente ficou procurando o Livro dos Espíritos, foi em uma questão, foi em outra, não estava lá. E eu estou com o Evangelho aqui no capítulo 5, né? Que é o capítulo relativo ao nosso assunto de hoje, e estou com o ventilador ligado. Eis que o vento bate e caiu exatamente para onde a gente estava procurando. Não está no Livro dos Espíritos, não. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu pai. E o vento abriu na página exata aqui, ó. É mentira. Não sei se vai dar para ver aí. O vento abriu na página exata, onde tem falando essa classificação que Kardec faz. Que continuava no Evangelho, né? Ele tinha um trecho no Evangelho. Olha, o ventilador está aqui atrás, o livro estava aqui na página que eu tinha deixado, o vento bateu e abriu aqui, está aqui, ó. Capítulo 3, há muitas moradas na casa do pai. Mundos inferiores, mundos de provas e expiações, e mundos regeneradores. Está procurando a palavra. Que coisa, né? Essas coincidências, entre aspas, é enorme, né? Mas vamos lá. Bom, pessoal, para a gente falar sobre essa Bem-aventurados aflitos, eu queria que a gente tomasse como fundamento alguns princípios que
o Espiritismo traz para a gente, né? Porque a gente vai precisar se ancorar mais neles, porque são vários princípios, né? Não só esses, acho que 3 que eu vou chamar aqui, 2 ou 3, não são só esses, mas a gente vai precisar para caminhar nas nossas reflexões de hoje, vamos precisar desses 3 ou 2 princípios. Um deles é que somos espíritos, somos seres imortais. A gente tem um momento na linha do tempo, na linha do espaço, nessa dimensão espaço-tempo. A gente tem um momento em que se inicia e não há mais uma inexistência. Tá? A ideia de inexistência não faz parte desse princípio. A gente vai continuar existindo sempre, seja momentos na vida de encarnado, seja momentos no plano mais extrafísico, mais imaterial, seja momentos até mesmo de coexistências, mas isso aí é um outro assunto. E esse primeiro fundamento a gente vai precisar para entender as aflições, tá? Ou pelo menos para a gente trazer as nossas ideias hoje, dessas pinceladas, essas provocações acerca das aflições, certo? Então, o primeiro princípio é que nós somos seres imortais. O segundo princípio é o princípio da reencarnação, ou seja, nós temos múltiplas existências, tá? Nós encarnamos diversas vezes para determinados propósitos, sejam propósitos menores, mais particulares, sejam propósitos maiores, mais gerais. Então, vamos lá. Primeiro princípio que temos uma existência contínua, não há inexistência. O segundo princípio é que reencarnamos, tá? E o terceiro princípio é que a vida no universo, a organização universal, ela está de tal forma em que uma progressão impera. As coisas progridem, as coisas saem de um estado mais simples e ignorantes, vamos usar o termo que a gente sempre usa, né? Mas simples e ignorante, para alcançar estágios e etapas de complexidade e de sabedoria. Tá? A gente vai, tanto a gente como o planeta, como o universo, vai caminhar em uma direção de ampliação em complexidade e em sabedoria. Complexidade aqui não no sentido o sentido habitual que a gente tem da palavra, de algo difícil, algo muito áspero de se entender. Não. Complexidade aqui no seu sentido etimológico de complexos, das diversas partes que compõem um todo. Tá? Então, a gente vai partir desses 3 princípios. Olha que coisa. Tá? Esses 3 princípios são princípios que o Espiritismo defende, que o Espiritismo traz. E a gente está, de fato, assentando as nossas reflexões de hoje na base espírita, tá? na filosofia espírita, que dá esse suporte e traz esses 3 fundamentos que eu separei hoje para a gente chegar na compreensão das aflições, que é o nosso recorte, é o nosso tema específico de hoje. Então, a gente tem uma existência contínua, a gente reencarna diversas vezes, nasce, morre, passa um tempo em uma existência menos material, depois volta para essa materialidade mais densa, e há um princípio, há uma ordem, há uma legislação universal que diz que as coisas saem de um estado mais simples e ignorante para um estado de maior complexidade e sabedoria, e sofisticação e amplitude. É importantíssimo para a gente entender o nosso tema, a questão das aflições. Tá certo? E aí, interessante também eu pontuar o seguinte, entender só não basta. Tá? Nós estamos aqui abordando uma dimensão racional, mais filosófica, que é super importante, e isso ajuda, porque às vezes, pessoal, a falta de uma compreensão, a falta de uma razão, a falta de uma lógica nas questões da nossa vida nos aflige, nos traz aflições. Inclusive, eu que estou aqui falando, não estou livre disso. Não é tudo que eu entendo, claro,
E muitas vezes eu me pego aflito pelas coisas que eu não entendo ainda. Essa dimensão da racionalização, da compreensão através da lógica é importante, mas ela não é a única. Porque se fosse a única, bastaria que a gente, na terapia, as pessoas que estão aflitas, que estão ali com sua psique bem complicada e precisando resolver as questões, bastaria todas as explicações lógicas disponíveis ao seu redor, que ela sairia ali da sessão da terapia já resolvida com suas questões. Não. Então, às vezes, a gente precisa sentir, a gente precisa de vivências, a gente precisa de outras vias para que as nossas aflições ou aquelas questões que nos afligem, aquilo que nos incomoda, amenize um pouco, se resolva. Mas eu repito, essa parte racional já vai dar uma aliviada, já vai fazer com que a gente, né, Pro, possa dar uma respirada e até mesmo possa buscar de uma forma mais tranquila as outras questões. Sentir melhor, melhorar os nossos sonhos, outras vias que compõem o nosso existir. Tá certo? Bom, dito isso tudo, nós estamos tomando como referência o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá certo? Que é um capítulo que eu gosto muito. Um capítulo que, no meu momento de grande aflição, isso foi recente, foi no início de 2018, foi aquela base racional que chegou para mim e disse assim: ó, Marcelo, confia e tenta se tranquilizar, porque essa aflição faz sentido. Essa aflição não é à toa. E essa aflição vai depender de como você a compreenda. A superação dessa aflição depende de como você também a compreenda. E o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo foi um desses elementos. Tá? Por isso que eu vou recomendar que a gente, que agora não é o momento é curto, não dá, nessa horinha que a gente tem aqui, eu vou recomendar que vocês posteriormente dêem uma lida no capítulo 5 com bastante carinho. É um dos maiores capítulos que a gente tem em todo o Evangelho. E, de fato, ali tem respostas e tem sentidos fabulosos que a reflexão de Kardec coloca, que as instruções dos Espíritos trazem, que o Evangelho que Kardec utiliza para refletir fornece, que dá um suporte, dá uma sustentação para a gente vivenciar as nossas aflições. E por que eu estou falando vivenciar as nossas aflições? Porque a gente vai partir agora de um quarto princípio. E aí eu vou até chamar a Joana de Ângeles para dialogar com a gente, que é o princípio seguinte: a aflição é algo inerente ao nosso contexto planetário. Vou destrinchar isso. Vou repetir. A aflição é algo inerente, é algo que faz parte, é algo que está que caracteriza o nosso contexto planetário, o nosso contexto enquanto civilização. Você lembra que eu falei antes que um dos princípios que a gente ia assentar para discutir a aflição seria que a gente tem uma jornada que parte de uma simplicidade, de uma ignorância, até ir caminhando e progredindo para estados de maior conhecimento, de maior sabedoria, de maior complexidade. Esse trânsito perpassa por certas características. Os locais, o existir de nós enquanto ser humano, perpassa por aflições. E aí, Joana de Ângeles, em um livro fabuloso para a gente entender isso, tá? Joana de Ângeles, inclusive, fazendo parêntese, tem muitos livros que têm uma linguagem e ela dialoga com várias teorias, com vários autores, que a gente precisa ir com muito cuidado. Mas nesse livro aqui, Plenitude, é um livro que, se a gente quiser, de uma forma assim, bem direta, entender essas aflições a partir das explicações de Joana de Ângeles, é um livro que a gente deve usar.
Tá certo? E quando eu falei, eu vou já trazer um trecho dele para a gente ver, quando eu falei que a gente precisa entender... Ou que tem alguém com o microfone aberto aí. Daqui a pouquinho, se alguém quiser trazer algum comentário, eu vou abrir um espaçozinho. Deixa eu só trazer as ideias, aí a gente vai discutindo. Se a gente está no trânsito progressivo, significa que a gente vai passar por etapas, né? E Kardec, como era da área de educação, ele gostava muito de trazer explicações bem didáticas, né? Ele faz uma classificação hierárquica também, né? Progressiva, desse contexto planetário. Ele vai dizer, olha, existem basicamente 3 categorias de mundo, de planetas. Tem aquele planeta mais primitivo, que é onde as coisas mais ou menos iniciam, as experimentações, as existências, as relações nossa com a natureza, com as pessoas. Tem um mundo intermediário e tem um mundo melhorzinho. E, segundo as próprias orientações, os estudos espíritas, nós estamos mais ou menos na transição entre esse segundo estágio para o terceiro estágio. Nós estamos mais ou menos na transição entre uma categoria de planeta que Kardec nomeou de provas e expiações para um mundo regenerado, para um mundo em uma situação hierárquica um pouco melhor do que esse que estamos. Então, se nós estamos no planeta intitulado, ou numa categoria de provas e expiações, isso significa que a aflição é um elemento característico desse tipo de planeta. Estar no planeta Terra, no momento de hoje, significa enfrentar ou vivenciar aflições. Tá? Vivenciar aflições. Tanto assim que Joana Diante vai dizer o seguinte, ó. Olha o que ela diz aqui. É inevitável, abre aspas aqui para Joana de Ângeles, é inevitável a ocorrência do sofrimento na Terra, vibra planeta, nas quais se movimentam os seus habitantes. Ele, o planeta, né, faz parte da etapa evolutiva do orbe e de todos quanto aqui estagiam rumando para planos mais elevados. Tá? Ela, na explicação desses sofrimentos que a gente vivencia aí nessas aflições, ela vai dizer, olha, isso aqui no planeta Terra acontece. Acontece. Por mais que você se esforce, por mais que você tente ficar em paz, a gente até te fala assim, poxa, parece que eu joguei pedra na cruz. A gente fala assim, né? Porque, por mais que eu tente rezar, só me aparece problema, não sei o que, parará. Natural a gente, muitas vezes, se sentir sufocado, sobrecarregado. Mas essas aflições são características do momento atual que nós vivemos. Nessa perspectiva progressiva, isso significa dizer que elas já foram maiores e significa dizer que elas um dia serão também menores. Claro que isso não é um automatismo. Isso está atrelado às nossas compreensões diante dessas aflições, as nossas posturas diante dessas aflições, o nosso sentir diante dessas aflições, o nosso comportamento, a nossa dimensão ético-moral em relação a essas aflições. A gente também costuma dizer o seguinte, olha, tudo passa. É tipo assim, não se aflija tanto, não se desespere tanto, porque tudo passa. Está aí uma grande compreensão dessas questões, desse princípio progressivo. Tá? A gente vai ter aflição, vai, porque isso é uma condição do planeta, como nós estamos vendo aqui. Mas também a gente vai superá-las, a gente pode superá-las a partir do nosso entendimento diante delas, a partir do nosso comportamento diante delas, a partir de uma série de outras questões, micro-questões, que estão envolvidas nessa complexidade das aflições. E aí Kardec vai dizer o seguinte, foi daí que, olha que coisa, né? Olha que coisa. Como eu falei lá no início, para quem chegou depois, a dimensão racional apenas não basta. Ajuda, mas não basta. Você veja que em 2018, há um pouco tempo atrás, eu já estou
não tanto tempo, mas já tenho aí uma caminhada de em torno de 20 e pouquinhos anos no Espiritismo, lendo esse material em grupo de estudo, de casa espírita e lendo em Pereira Parará. Mas em 2018, quando eu me vi numa aflição tão grande, que juntaram 4 fatores bem cruciais ao mesmo tempo. Minha mãe desencarna com um câncer terrível. Eu estava extremamente desempregado, sem ter renda nenhuma, nenhum tipo de dinheiro para minha existência. Estava finalizando um relacionamento, e em um conflito horrível com um irmão meu. Quatro aflições ocorrendo ao mesmo tempo. Eu cheguei a um ponto de... A aflição ela foi tão grande que ela extravasava no meu corpo físico, que eu me lembro que nos momentos de muito choro, de muito desespero, eu me tremia. Eu dava assim eu sentia o coração batendo, parecendo que ia pular do peito. E eu não lembro bem quais foram os caminhos, mas o capítulo 5 foi fundamental para mim. Eu me lembro também que 2 músicas de Padre Fábio foi fundamental para mim. Claro que o apoio de amigos, o pessoal lá do centro aqui espiritual, lá da casa, lá do Chico, como a gente chama, super fundamental. Tudo isso. Mas esses 2 elementos, 2 músicas de Padre Fábio de Mello e o capítulo 5 do Evangelho, foram coisas que, tal como a foto que está lá no card que a gente postou, foi aquela mão que pegou na minha lá, no afogamento, e disse, tô aqui com você. Você não vai cair, não. Você não vai sucumbir diante disso, não. Você é mais forte. Essas ideias vinham na minha cabeça a partir desses elementos que eu falei. Quando eu fui ver, no capítulo 5, o que é que está lá e o que foi que ajudou a enfrentar minha aflição. Porque antes de eu falar, também tem isso, pessoal. Às vezes a gente quer se livrar. Às vezes a gente quer ter uma vida livre de aflições. Perigoso essa ideia. Tá? Perigoso essa ideia. Porque todo mundo tem aflição. Todo mundo tem aflição. E bem-aventurados aflitos, quando o Kardec vai buscar isso lá no Evangelho, no meu entendimento, Jesus está dizendo o seguinte, olha, você que está nesse momento de sufoco maior, você que está perpassando aflições terríveis, não se desespere. Não é o fim. Você é um bem-aventurado. Bem contraditório, a princípio, né? Bem contraditório, né? Como é que eu sou bem-aventurado se eu estou aflito? Se eu estou em aflição, se eu estou em sofrimento, se eu estou em angústia, em sufocamento? Como assim? Provocação mesmo. Para a gente, opa, peraí. Era para eu estar... Não era para eu ser um bem-aventurado, era para eu ser um desafortunado, era para eu ser a lógica que a gente vai, né? E Jesus é danado para mexer com a nossa lógica. Para aquela lógica que habitualmente a gente vinha ou vem ao longo do tempo, ao longo de diversas encarnações, mantendo ideias fixas que a gente vem mantendo. Jesus vai logo largando umas espécies de ideias que, a princípio, dá uma contradição assim, né? Bem-aventurado quem sofre. Que história é essa, bem-aventurado quem sofre? Quem aqui que na hora do sofrimento não quer se livrar do sofrimento? Mas eu volto. Que compreensão que a gente está tendo desse sofrimento? Tá? Muita coisa para a gente pensar. Muita coisa para a gente pensar. No capítulo 5, Kardec vai dizer o seguinte, olha, existem basicamente 2 causas para as aflições. 2 causas. Ele vai dizer o seguinte, vou ler textual aqui. As contrariedades da vida são de 2 espécies. 2 espécies. Ou pode-se dizer de 2 origens bem diferentes, as quais é muito importante distinguir. Umas têm sua causa na vida presente e outras não nesta vida. Tá? Na versão que eu estou lendo aqui, que é a da Petit, é da editora Petit, está traduzido assim. Vou repetir. As contrariedades da vida são de 2 espécies, ou pode-se dizer de 2 origens bem diferentes, as quais é muito importante distinguir.
Umas têm causa na vida presente, outras não nesta vida. Então, você veja que agora eu vou precisar daqueles 2 outros princípios que eu falei lá no início. Eu preciso, para entender que as aflições ela têm causas atuais e causas anteriores, eu vou precisar compreender que somos seres imortais, que a gente tem uma vivência que extrapola, a gente tem uma existência que extrapola essa vida atual, antecede e a extrapola, passará além dela e interexiste nessa própria vida. E o outro princípio é que a gente encarna várias vezes. Tá? A gente vem para essa jornada na vida, nessa matéria mais densa, várias vezes. E isso vai gerando uma série de questões. Tá? Aí vamos lá. Kardec vai destrinchando isso. Tanto assim que ele coloca lá 2 partes. As causas atuais das aflições. E deixa eu ver como é que ele chama a outra. Causas anteriores das aflições. Causas anteriores das aflições. Aí eu vou pegar alguns trechinhos dele, vou de repente voltar ali para a Joana para ajudar a gente a pensar essas aflições. Tá? Só que antes disso, me lembrei que agora, antes de eu pegar aqui umas orientações de Kardec, é preciso também saber o seguinte, ficar atento, né? Atentos e atentas. Como a gente está vendo que é natural ter as aflições, isso é natural, a gente deve ficar atento quando é que essa aflição faz parte das consequências de causas dessa vida ou da anterior, que a gente não vai se alongar nessa pesquisa, nessa investigação. E quando é que essa aflição, esse sofrimento, essa aflição, está se alongando muito. Essa questão temporal é importante a gente também estar atento, tá? Porque muitas questões, muitas vezes, a gente vai precisar mesmo de um acompanhamento, de uma intervenção de outrem, tá? Além dos amparos espirituais, das orações que a gente faz pedindo auxílio e tal, a gente vai precisar de, tipo, por exemplo, chegar na ajuda com a ajuda de um psicólogo, investigar. A gente vai precisar chegar com um amigo, um companheiro do centro, alguém da nossa família, alguém que a gente tem uma afinidade. A depender do tempo que a gente se veja nessa aflição, a gente vai precisar buscar, tá, uma companhia para não se arvorar, e tem que ter muito cuidado com isso, não se arvorar a enfrentar a aflição, porque você, peraí, é do planeta, a gente já viu que sofrimento faz parte do planeta de provas e expiações, mesmo que a gente esteja aí já nos momentos finais da transição, então é natural isso aqui. Cuidado para aquela ideia do ditado popular, nem muito, nem tão pouco. E aquela velha história das sabedorias espiritualistas, ancestrais, que vão dizer que olha o caminho do meio sempre. Tá? Então a gente vai ficar muito atento a essa aflição que estamos sentindo, para não colocar tudo na conta da naturalidade do nosso contexto planetário e nem também deixar de buscar um apoio, buscar uma orientação, uma saída para quando isso se tornar muito sufocante, muito extenso. Certo? Bom, até aí tá tranquilo? Tanta coisa que a gente está falando. Mas é isso, pessoal. A ideia é... Olha, a proposta do Espiritismo é uma proposta de aprofundamento. Não é de superficialidade. Não é para você entrar ali naquele momento, naquele tempo, naquele local, naquela reunião agora sim, já aceitei, já me converti, tá tudo... Não, a ideia não é bem essa, não. É uma proposta de aprofundamento, de a gente pegar questões e ir ali futucando, ir aprofundando, ir enraizando nela para entender a sua complexidade e sair dali com a possibilidade de entendimento, com possibilidades diferentes. Então, a gente vai se aprofundando mesmo. Vamos lá. Quando ele vai falar das causas atuais, deixa eu ver um texto aqui que eu separei.
para ajudar a gente a pensar, tá certo? Cadê? Tá, tudo bem. Nesse ponto aqui, ó. Ele vai dizer aqui o seguinte, que eu já até falei nisso nesse instante, como a gente está enfrentando essa aflição, ele vai dizer o seguinte: as provas da vida fazem avançar quando são bem suportadas. Então vamos lá. Kardec já começa a dar um entendimento de aflição, não como aquela coisa desesperadora que a gente deve se livrar o tempo todo. Esse entendimento também está aqui, em plenitude. Joana de Ângeles vai trazer muito essa ideia, olha, a dor e o sofrimento pode não ser algo terrível. A dor e o sofrimento pode ser um instrumento eficaz de avanço, de superação, de desenvolvimento. Se a gente quiser até mesmo uma compreensão mais diferenciada, vão ter autores, eu não lembro quais agora, mas eu já vi no campo da psicologia, de dizendo, olha, a própria depressão é uma oportunidade que o indivíduo tem de se autoconhecer. Olha que coisa. Olha a ideia, digamos assim, chocante que Jesus traz. Bem-aventurados os aflitos. Como é que você pode ser bem-aventurado se você está sofrendo? Que ideia é essa? Bem-aventurado essa pessoa que está indo bem bom, cheia de dinheiro, está com tudo resolvido, que pode... Os seus recursos materiais, né, te favorecem. Mas olha que coisa. Outro dia eu estava vendo na televisão 2 casos, né, bem emblemáticos sobre isso. Xuxa, né, que é uma das personalidades, pessoas mais ricas que a gente tem aqui no Brasil, falando assim. Ela estava dando entrevista e ela, em determinado momento, fala assim: perguntaram alguma coisa para ela sobre o dinheiro e tal. Ela, hoje eu tenho tudo que o dinheiro pode comprar. Aí eu, hã? Ué, ela fala isso assim? Porque eu esperava ela dizer assim: ah, não, hoje eu tenho tudo, graças a Deus, tenho tudo que o dinheiro pode comprar. Feliz da vida. Mas não, ela falando com tanto pesar. Hoje eu tenho tudo que o dinheiro pode comprar e tal. Aí eu, peraí, tem uma coisa destoando aí. E uma outra questão foi, outro exemplo foi Leonardo, que tempos depois de ele ter perdido o irmão, ele dizendo que, se possível, se ele pudesse escolher, ele voltaria lá para a roça, para a plantação de tomate que ele tinha, que ele fazia lá com o pai, com o irmão, porque ali daquele contexto de vida, ele era mais feliz. Então, você veja que às vezes a gente vai ter uma ideia nessa direção. A educação capitalista, ela vai dizer para a gente, olha, isso que é legal, você ter as condições financeiras, as condições materiais para... A gente raramente vai olhar para uma aflição e ver como uma alavanca, uma oportunidade de se autoconhecer, de superar aquela questão. Aí Kardec, tal como Joana de Ângeles, vai dizer o seguinte: as provas da vida fazem avançar quando são bem suportadas. E aqui ele já está trazendo uma ideia de aflição como uma prova, como uma experiência do existir, uma experiência do existir, que está colocando a gente em verificação, está querendo... Como é que a gente está? Porque às vezes a gente tem umas ideias de nós mesmos, né? A gente vai cristalizando a ideia que eu sou assim, que eu já sei isso, que eu já posso isso, já posso aquilo, aí tá tudo bem. Você é assim, você pode isso, ok. Vamos ver. Vamos colocar aqui tipo atleta, né? Tivemos a Olimpíada agora e um atleta que se preparou. Tá, vamos ver agora se você vai fazer aquilo que você se preparou durante anos. Aí ele vai lá correr, na primeira barreira, pá, tropeça na barreira, cai, aí, mas... Então você veja que Kardec já está trazendo essa ideia de aflição no capítulo das aflições como prova, uma espécie de verificação de oportunidade de a gente se deparar conosco mesmo para promover esse contato com a gente mesmo, mais próximo. Aí ele vai dizer, as provas da vida fazem avançar quando são bem suportadas. Olha a ideia nova que eu falei lá no início, de que, olha, peraí, não é para a gente se livrar nem tanto, nem tão pouco, tá? Sempre a ideia do equilíbrio, para também não achar que eu estou saindo de um ponto extremo para um outro extremo. Não. Não é você sair também e dizer que maravilha que eu estou sofrendo, vivo, não é isso. Né, Pro? Sai por aí
cantando, assinando bandeiras que estou no sofrimento. Não, não é também isso, não. Mas é você, como é que você vai passar por isso? Eu podia, nessa experiência que eu tive, de 2018, olha que coisa, né? Eu tinha, de repente, todas as razões e motivos para me enfurecer com meu irmão, para me indignar com o sistema capitalista, para me encolerizar com a ex-namorada, para achar injusto. O câncer que minha mãe teve, pessoal, foi um câncer assim, bem estranho. Não estranho em si, mas estranho no contexto dela. Quando a gente foi um câncer que apareceu nas vias biliares, entupindo as vias biliares, e isso é muito comum em quem bebe. Pessoal que tem cirrose, pessoal que é alcoólatra, é comum ter esse tipo de câncer. Só que minha mãe só encostava em 2 dedos de álcool no Réveillon com a champanhe. Quando chegava o fim do ano, no dia 31, na virada de ano, minha mãe botava 2 dedos de champanhe, era o álcool que minha mãe consumia durante o ano inteiro. Ao contrário, minha mãe fumava muito. E aí já esperávamos algum câncer relativo a isso. Pulmão, traqueia, boca, perere, parará. Não, não, não. Então, eu podia até dizer que tinha razão para não compreender tudo isso, mas alguma coisa veio na minha cabeça assim. Eu não pedia nas minhas orações, nos meus momentos, no início de 2018, eu não pedia para sair daquilo, não. Eu não pedia. Eu pedia para suportar aquilo. Eu me lembro que eu pedia forças assim, eu falava, meu Deus, me dá condição, me dá força de suportar, que eu não estou aguentando mais. Tá muito difícil para mim. Eu falava assim. Eu não pedia, me livre disso, pelo amor de Deus, que eu não estou suportando. Eu pedia que tivesse forças, que essa força viesse de algum lugar. Eu não me lembro ao certo, vim parar no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, não me lembro ao certo, fui parar. Não estou lembrando. Era eu com força, assim, uma força que, como se estivesse dizendo, vai que eu tô aqui, vá, não se preocupe. E aí, pessoal, de fato, 2018 para cá, a coisa virou de um jeito. Virou que eu parava assim, eu nem achava que eu era digno de tanta benesses que eu comecei a receber. Uma delas foi a aprovação lá no mestrado, foi o contato com a professora Diana. Foi nesse ano de 2018. De lá para cá, foi aquela mudança de água para o vinho. Então, quando o Kardec fala assim, as provas da vida fazem avançar quando são bem suportadas, tem a ver com isso. Como é que a gente, já que sofrer é inerente, ter aflição é inerente à nossa condição nesse trânsito, nessa caminhada progressiva, é inerente à progressão dos planetas, como é que eu vou entender, compreender essas aflições para poder tanto sair dela, como também verter, olha aqui agora a coisa bacana, ó, verter as minhas próprias experiências em aprendizado. Verter as minhas próprias experiências em autoconhecimento. Se tudo bem, ainda não deu para ser de uma forma mais suave, mais tranquila, foi através daquele tropeço, através daquele joelho ralado, como diz a música, que eu vi que eu tenho que correr não tão rápido, que eu tenho que dar o salto de uma forma melhor, que eu tenho que abaixar um pouco a bola, que eu tenho que olhar para chegar no final do dia, parar um pouquinho, botar a cabeça no lugar, ao invés de ficar pensando nos problemas do dia que virá. O que foi que eu fiz hoje, meu Deus? E naquela situação, como eu falei com fulano, com cicrano, aquelas pessoas que estão próximas de mim, eu me enfureci, se foi justo, de tanta pessoa falando que eu sou assim assado, isso procede. Você não vai ficar paranoico com isso, né? Não vai parar e vai ficar pegando todas essas questões, senão também você não aguenta. Mas você não fazer nada disso também não é legal, tá? Essa aflição que eu estou passando agora é algo que
é justa, é algo que foi um resultado de alguma coisa que eu fiz aqui, repare que para ajudar a gente nessa compreensão, Kardec vai dizer nesse próprio capítulo 5, olha, se as causas não são atuais, se você já fez, você quer até saber para melhorar, para sair disso, se elas não são atuais, elas são anteriores. E quanto a isso, aí também já abre um outro capítulo, e é pano para manga para uma outra palestra, né, Pro? Essas questões do nosso trânsito nas existências, nas reencarnações, trouxeram, foram causas. E que toda causa foram causadores, produtores de efeitos que, mais cedo ou mais tarde, num momento ou outro, ele virá. Então, o problema de tudo isso é o problema de você se deparar ou enfrentar mal uma aflição, é você passar por ela em total descompreensão, em total rebeldia, em total desaprendizado. Estou usando até as palavras que eu não sei nem se tem, essas palavras aí. Mas é para a gente ver que tem propósito, tá? Não é para a gente, então tá, vou ter que sofrer mesmo, não é isso, tá? E fazer essa diferenciação também não é tarefa fácil. Mas se a gente não se debruçar sobre, se a gente não procurar aprofundar, procurar quebrar um pouquinho a cabeça, a gente vai ficar boiando. A gente vai ficar se tentando atirar para tudo quanto é lado, buscando tudo quanto é saída, buscando... Por que uma vez eu tive uma paquera, ela era professora universitária muito inteligente, né? E conhecia o espiritismo, né? Ela me dizia assim, Marcelo, o problema do espiritismo é que demora muito. Eu prefiro ir ali, tomar um banho de folha, fazer isso e aquilo, que no instante as coisas se resolvem. Aí eu dizia para ela, de fato pode demorar muito, porém, a gente vai lá na raiz. A demora, às vezes, é porque a gente quer atuar na causa para não produzir novos efeitos. E muitas vezes essas saídas rápidas, elas atuam no efeito. E se a causa está ali produzindo novos efeitos, você vai até resolver esse daqui, o efeito A. Mas a causa brotando ainda, minando, você vai ter o efeito B, o efeito C, o efeito D, e aí o seu movimento vai ser daquele de sempre estar enxugando gelo, tal. Então, será que não vale mais a pena você se aprofundar um pouco mais, se alongar um pouco mais e chegar lá na causa, naquela raiz e definitivamente superar aquela questão para enfrentar uma outra já mais complexa, já mais sofisticada? Olha quanta coisa aí, viu? Quanta coisa aí para a gente pensar, tá? Eu vou dar, se vocês quiserem falar alguma coisa, comentar ou fazer alguma pergunta, eu vou procurar aqui, enquanto eu procuro aqui outro trecho. Tá. Enquanto vocês estão pensando aí, ó o que Joana vai dizer também, ó. Fugir, escamotear, anestesiar o sofrimento são métodos ineficazes, mecanismos de alienação que postergam a realidade, somando-se sempre com a sobrecarga de complicações decorrentes do tempo perdido. Pelo contrário, uma atitude corajosa de examiná-lo, enfrentá-lo, representa valioso recurso de lucidez, com efeito terapêutico proporcionador de paz. Joana, ela acha as palavras certas e faz uma frase magnífica. É muito boa, As reações de ira, violência e rebeldia ao sofrimento mais o ampliam, pelo desencadear de novas desarmonias em áreas antes não afetadas. Tá vendo? Se eu chego naquele momento, tomando o meu caso como referência, se eu chego naquele momento que eu estava com aquelas 4 grandes aflições, essas foram as maiores aflições nesses meus 40 anos de vida que eu tenho lembrança. Porque elas em si são pesadas e elas aconteceram no mesmo tempo. Aconteceram assim, vai, Marcelo, pega essa daí. E aí, se eu chego aqui, ó, reações de ira, violência, rebeldia ao sofrimento, termina ampliando ele. E vai afetar áreas, e essas áreas, tanto no que diz respeito a corpo físico, a psique e a nossos corpos transcendentes, que nem tinham sido afetadas com aquela aflição. Tá? Aí ela traz o contraponto. A resignação dinâmica, isto é, a aceitação do problema como uma atitude corajosa de o enfrentar, removendo-lhe a causa,
representa avançado passo para a sua solução. Olha a importância de a gente ir lá na causa. E a gente, às vezes, quer soluções muito rápidas. A gente, às vezes, quer que o nosso estado de ansiedade, e nós estamos vivendo um momento de muitas aflições. Esse momento é muito delicado para a gente. É um momento que requer da gente aquela força extra, aquele gás. Lembra a figura do atleta que eu falei lá há pouco? É aquele gás quando ele está correndo, que falta aqueles metros finais, ele puxa, joga uma dose de adrenalina no corpo maior para extravasar, extrapolar aqueles metros finais. Esse momento está assim. A gente está precisando mesmo de buscar essa coragem e a gente tem amparo. Se lembra lá do título ou da mensagem que Jesus traz? Bem-aventurados os aflitos. A causa. Joana de Ângeles chama atenção para a gente se interessar pela causa das aflições. Não, e a gente já viu aqui que essas causas são de duas naturezas, atuais ou anteriores. Ah, Marcelo, já investiguei tudo, já fui centro espírita, já fiz, faço caridade, já, e a coisa não anda. Vai andar, pô. Vai andar. O tempo do universo, às vezes, não é o nosso tempo. E o nosso estado de compreensão ainda está muito limitado para dizer que esse tempo e esse espaço é o momento, é o espaço da resolução. E se não for? E se a gente precisar da vida dessa encarnação toda para resolver uma aflição? E se preciso for que a gente, para resolver uma aflição, mergulhe em outras aflições? Qual é o custo que a gente dá? Qual é o preço que nós damos às nossas próprias aflições? A gente está atento para dar a justa medida a ela a partir de uma compreensão racional que seja? Como sou eu, como estou eu, o indivíduo, diante das minhas aflições? Tenho aflições, mas como estou eu? Eu sou aquele indivíduo que quer se livrar das aflições e quer viver uma vida feliz no mundo de provas e expiações que está transitando para uma coisa melhor, que tem isso também, viu? Que os espíritas, muita gente falando aí que o próximo etapa vai ser uma maravilha. Ainda não. Isso eu acho que está lá no Livro dos Espíritos, ou está lá no capítulo 3 do Evangelho, não sei bem. O mundo regenerado significa que a maldade, as coisas ruins, elas são menores do que as coisas boas. O nosso mundo que nós estamos agora está assim. O egoísmo, a violência, os vícios são maiores. Quando chega no regenerado, não quer dizer que ele vai desaparecer, não. Isso aí são para os mundos felizes. Outra categoria de mundo. A próxima etapa dessa progressão significa que faz isso. Ó. Elas existem, só que prevalece mais as felicidades, as bem-aventuranças, os prazeres e tal. Então, assim, como é que eu estou? Qual é o tempo que eu estou dando para a minha aflição? Eu faço da minha aflição uma ferramenta de auxílio para mim, ou eu faço da minha aflição uma ferramenta de atrapalhação para mim? Bom, alguém quer perguntar alguma coisa? Alguma coisa, senão eu fico falando. Ai, deixa eu ver o que foi que eu E aí, destaquei gente, querem aqui. aproveitar aí e fazer uma pergunta? Ou um comentário para Marcelo? Senão eu vou trazer aqui uma outra. Cadê? A ideia, pessoal, é trazer as provocações e a gente ir pegando esses trechinhos. Depois até mesmo disponibilizar essa gravação para a gente ir revendo, né? E pegando um pontinho, um outro, e aí indo mergulhando cada vez mais, porque também é bem particular, né? Um ou outro momento, um ou outro ponto da fala vai ressoar de forma diferente em cada pessoa, certo? É importante ler o capítulo 5 todo do Evangelho. Deixa eu ver se tinha uma separada aqui.
deixa eu ver aqui. Não. Joana aqui não. Jussara quer falar, João? Jussara quer falar? Oi, Gi. Eu queria fazer uma pergunta. Pode ser agora? Pode? Pode sim, Pode, Marcelo. Tá. claro. Em que momento da aflição a gente pode pensar assim, preciso buscar a ajuda de um psicólogo? Massa, Jussara. Repare, não há assim uma receita universal que a gente vai trazer aqui uma resposta e vai servir em todos os casos. Mas há algumas pistas, né? Algumas pistas. Uma delas, eu chamo a atenção, que os próprios psicólogos também falam isso, em relação ao tempo que você está vivenciando essa aflição, tá? Aquela aflição, e isso também vai variar de indivíduo para indivíduo, aquela aflição está se alongando muito, você está chegando em um momento que você não está vendo saída, você por si só não está conseguindo ver uma porta, uma janela nessa aflição em particular, aí eu acho que vale a pena ouvir, procurar, saber de outra pessoa, porque a gente tem que ver o seguinte, Jussara, as oscilações, tá? Super natural, por conta daquilo que eu falei, do nosso estado, do nosso momento planetário, é natural a gente ter momentos de felicidade e momentos aflitivos. Ficar vivendo uma espécie de altos e baixos, oscilações. Agora, como diz a música de Frejá, né? Se você está o tempo todo rindo de tudo, já se torna um desespero, né? O poeta vai dizer isso. Rir é bom, mas rir de tudo é desespero. Tem uma coisa errada aí. E se você também está passando muito tempo em uma aflição, no pesar, é também algo a se observar. E que tempo é esse, mano? A psicologia até estabelece alguns períodos. Aí quem é da área pode até me ajudar mais. Estabelece alguns períodos para dizer, não, isso aqui é tristeza, isso aqui já é uma depressão, já precisa de um cuidado, de uma orientação, mais de um profissional e tal. Na dúvida, Jussara, eu acho que vale a pena a gente chegar e conversar com o outro, e perguntar, e ouvir, e procurar uma opinião de uma outra pessoa. É importante também, está me ocorrendo aqui agora, a gente ficar atento à intensidade da coisa. Não, isso está me afligindo, mas tudo bem, tá suportável. Chega um momento que essa aflição está insuportável. E estar insuportável significa, como se fosse a medicina tradicional chinesa vai dizer exatamente isso. Olha, a dor é boa, porque ela vai orientando o médico onde é que está o problema. Ah, está doendo aonde? Ah, é aqui, é acolá? Então, ela indica os problemas que a gente precisa resolver no corpo físico e tal. Então, quando essa coisa está sufocando, se essa intensidade está aumentando, eu acho que aí é um sinal de que a gente está precisando de um apoio mais externo. Tá? Tá bom, Marcelo. Obrigada, viu? Deus te abençoe. Foi um prazer conhecê-lo. Prazer também. Mas vamos ficar atento. Olha, a leitura vai ajudar a gente, até mesmo a fazer essas mensurações, tá? E aí eu vou recomendar capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo e vou recomendar Plenitude, esse livro aqui de Joana de Angelis, que é fabuloso para desconstruir, porque também tem isso, viu, pessoal? Dificilmente a gente vai encarar novas ideias, novas propostas, enraizado com ideias de outro tempo, com ideias de outro contexto. A gente vai precisar enfrentar as ideias. A gente vai precisar, o que Augusto Cury fala, de desconstruir. Augusto Cury não, Jacques Derrida, o filósofo francês, vai dizer, olha, nós precisamos desconstruir. Nós precisamos da prática da desconstrução e tal. Porque, às vezes, aí sim vem Augusto Cury, as ideias contrastantes, elas vão ficar assim, ó, se degradando lá. Você precisa pegar uma ideia que está fixa e ver como é que você vai reconstruí-la. É isso que Augusto Cury fala, né? Traz. Então, assim, a gente precisa também estar muito atento a rever as ideias. Essa lógica de que o sofrimento, de que a aflição é uma tragédia, é o que impera. E, geralmente, a gente tem soluções materiais, exclusivamente materiais para isso.
Às vezes as condições materiais ajudam, sim. Você está aflito porque está com a conta atrasada. Então, aí é um dinheiro mesmo, é um recurso material. Mas às vezes você está você está se afligindo além da conta. E isso o dinheiro não vai resolver. Por isso que Xuxa chega e fala aquilo, ou fala daquela forma. Por isso que o cantor Leonardo fala, por mim eu voltava a plantar tomate e tal. Como assim? Você é famoso no Brasil todo, rico. Você quer voltar? Percebe como a gente tem que ir pautando as nossas ideias em uma perspectiva de transcendência, em uma compreensão mais holística do nosso existir, em uma compreensão de que o universo está fundamentado em bases sólidas. E a gente, quanto mais conhece, isso alivia as nossas tensões, alivia as nossas aflições. E que a gente também tem, né? A gente tem os recursos da oração, do apoio de Jesus, do apoio de uma espiritualidade, do apoio de um amigo, de uma amiga, de uma pessoa que às vezes a gente não está nem dando atenção, está chamando a atenção da gente ali o tempo todo, a gente está fechado nas nossas verdades. Tá? E Bem-aventurados os aflitos, pessoal, tem muito a ver com a compreensão que a gente está tendo, não somente essa dimensão da razão, mas também tem a ver com a compreensão que a gente tem acerca dessas nossas aflições. A felicidade de hoje, né, Marcelo? Eu, Marcelo. Sim. Marcelo, está ouvindo? Diga, estou ouvindo. Veja bem, a felicidade hoje, para o ser humano, é o ter. É a colocação que você fez de Leonardo de Xuxa, né? E a gente não quer cair na real, que a felicidade é ser. Porque quando você é, você não precisa ter. É quando você ter, você deixa de ser, né? Simplesmente, né? A gente estava com o tema sábado, que Diana colocou no livro que a gente estuda, sobre a dor. Mas se a gente for analisar a dor é um anjo de bênção constante que está batendo em nossa porta para a gente acordar para o divino. Mas a gente não quer. O negócio é ter, ter. Se você tem, você está feliz. Se você não tem, você não quer ser, né? Bastava a gente ser, né? Eu vou dar uma provocada aí num elemento da sua fala aí, porque eu sou também da área da educação, aí tudo a gente lê com o olho da educação, com a lente da educação e tal. Tem isso também, eu acho que você está correto. Às vezes a gente não quer mesmo. Até mesmo porque a sedução que os bens materiais nos trazem, né? Eles são muito sedutores, eles são pensados sistematicamente para seduzir, senão a gente não vai aderir a eles. Mas também, do ponto de vista educacional, como é seu nome? Francisco. Do ponto de vista educacional, Francisco, imagine aí, a gente entra em uma escola pautada em uma lógica materialista, né? Exclusivamente materialista. Porque a matéria tem o seu lugar, ela tem a sua importância. Mas quando você dá exclusividade a ela, você faz uma apologia à materialidade, você começa a trazer um monte de problema. Então você imagine você entrar em uma escola que, desde criancinha, está te ensinando a ter, está ensinando a gente a valorar aquela pessoa que tem muito. Porque quando a gente olha alguém que tem muito, está bem vestido, muito dinheiro, né? A gente, poxa, ali vai alguém importante. E quando a gente olha um estrupiado, um mendigo na rua, raramente a gente diz, ali tem alguém importante. É difícil a gente pensar assim. Aí eu volto lá para aquele ponto, a importância das desconstruções, que Jacques Derrida chama a atenção da gente. Por que não pensar, olha aqui, rapaz, aquele mendigo ali que está sujo ali, morando na rua, ali pode ter alguém importante. E aquela pessoa que chegou ali engravatada, ali, ó, pô, tem uma casarona, bem financeiramente, ali tem alguém que não está sendo bacana para a gente. Então, sem dúvida, e aí a proposta espírita é importante. As propostas espiritualistas, no caso a espírita, que eu abraço, que eu procuro estudar nesses últimos tempos, é muito interessante, porque ela vai provocar essas desconstruções necessárias. O que é mais importante? Exatamente como você falou, Francisco, é ter ou ser. Vou voltar à música de Frejá, que você tenha muito dinheiro, mas que em algum momento você possa dizer a ele quem é dono de quem. Porque o que é que tem acontecido ultimamente? Cadê os outdoors? Seja fraterno. Cadê as propagandas na mídia, na televisão, que inclusive estão cada vez mais presentes na vida da criança? Porque não tem mais desenho na televisão aberta, tem no celular. E todas do celular, do canal fechado, vêm recheadas de propaganda. E cadê a propaganda?
seja bom, seja respeitoso. Não tem. Então, a gente vai crescendo ao longo do tempo, compre, tenha o bem material, tenha. E o ser, seja, vai ficando de lado. E aí a educação espírita, a educação espiritualista é fundamental para problematizar isso. Como estamos de tempo, Pro? Bem, se ninguém mais não tiver uma pergunta, já são 9h05, já está no horário. Se você quiser completar alguma coisa, se alguém quiser fazer uma última pergunta. Podemos encerrar, então? A gente pode encerrar. Eu só vou, então, repetir essas duas orientações que Joana de Ângeles está dizendo, que já falamos aqui, só repetindo mesmo, né? Qual é o nosso comportamento diante das aflições, tá? Aí ela vai orientar. Reações de ira, violência, rebeldia ao sofrimento mais o ampliam. E resignação dinâmica, aceitação do problema com uma atitude corajosa de o enfrentar, remove-lhe a causa. Isso não quer dizer que no dia que a gente não aguentar a nossa aflição, a gente não possa chutar o pau da barraca, que a gente não possa por aí, não quer dizer isso não, porque todo mundo aqui é ser humano, ninguém já é um espírito, um ser evoluído, não é isso, a gente está em processo, tá? Significa que a gente já pode ter um pouco mais de cautela, um pouco mais de compreensão diante das nossas aflições e entender que o universo construído à base de amor, à base de carinho, de doçura, ele foi posto para a gente ter uma vida plena. O nosso propósito é ter felicidade. Nosso propósito é ser pessoas construtivas, super inteligentes, potentes. E o que é que eu estou fazendo, ou como eu estou desenvolvendo a minha potência, eu, enquanto ser co-criador, co-potente, co-potência universal. Como é que eu estou lidando com tudo isso, incluindo essas aflições que me chegam. É isso. Muito bem. Nós queremos agradecer a Marcelo pela fala dele, desculpa. Já viram, né? Porque que ele é especialista em Piaget, que ele é dos raciocínios e das desconstruções dos pensamentos. Fez o mestrado dele todo fundamentado em Piaget. Então, Marcelo, muito obrigada pela sua participação hoje e nós vamos orar. Antes de fazer a prece, eu queria só lembrar, na próxima segunda-feira, pela primeira vez desde que iniciou a pandemia, nós vamos fazer a reunião lá na casinha para quem quiser ir. Eu só peço que mandem um zap para poder a gente se organizar, para a gente saber quem vai, para não ficar cheio demais lá no salão de vocês, viu? Então, se algum de vocês forem, avisa. Mas a gente vai fazer híbrido, a gente vai fazer lá, mas vai passar online. Então, a gente vai recomeçar aos poucos, graças a Deus, a retomar lá as reuniões aos poucos, a gente ainda vai resolver quando, mas essa que é a última do mês de outubro, nós vamos fazer lá como uma homenagem à equipe espiritual que, com certeza, permaneceu esse tempo todo nas tarefas e a gente só foi visitando de vez em quando lá e sem se reunir. Então, fica avisado. E agora eu vou fazer a prece para nós encerrarmos aqui. Senhor, nós agradecemos por todos os momentos em que estivemos juntos, pelas reflexões em torno da vida, dos valores, da própria necessidade das reflexões diárias sobre as nossas vivências, as nossas dificuldades, as nossas aflições. Que nós saibamos reconhecer, Senhor, a Tua presença em tudo, aprendendo a nos compreendermos melhor, a entender as nossas limitações e as nossas potencialidades,
buscando no equilíbrio a luz do discernimento espiritual, para que saibamos, valorizando a vida, manifestar ao mundo a tua presença em nós, dando a nossa contribuição, colocando os nossos talentos a serviço do próximo, a teu serviço. Que a tua paz se faça nesse ambiente e que ela se expanda, Senhor, envolvendo todos os habitantes da cidade de Salvador, das regiões espirituais circunvizinhas, do nosso planeta, do nosso país e do nosso planeta, ensinando-nos a viver em paz e a buscar a essência da vida, no trabalho interior, na reforma interior, enfim, para que a tua presença se manifeste em toda parte. Guardai-nos em tua paz e toda a nossa gratidão à equipe espiritual, sob o comando de Irmão Estrela, que a bandeira do Anjo Ismael, Senhor, possa sempre estar desfraldada no Círculo Espírita da Oração e que muitos outros anos de tarefa, no equilíbrio, no aprendizado, possam transcorrer sob a égide do teu amor. Ser conosco hoje e sempre. Que assim seja. Bem, gente, então, mais uma segunda-feira com muitas reflexões e que a gente possa aproveitá-las e em breve, né, estarmos mais presentes fisicamente, mas, sobretudo, estarmos unidos pelo nosso amor. Mais uma vez, Marcelo, muito obrigada. Eu vou, então, encerrar aqui a sala para todo mundo, viu? Obrigado, Pro. E quando tiver podendo fazer presencial, quero ir lá também, viu? Fazer presencial. Tá. Não se preocupe que de vez em quando a gente vai lhe chamar. Tá bom? Certo. Então, gente, fiquem bem até segunda que vem, com fé em Deus. Tchau, tchau, Marcelo. Então, boa noite.